Olá, vamos conversar agora com a vice-líder da oposição, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, sobre grandes temas nacionais, como a reforma da Previdência e a crise no Rio de Janeiro. Deputada, eu gostaria que a senhora analisasse primeiro, tendo como base as discussões do 14º Congresso do PCdoB, como que a gente pode combater a reforma da Previdência, qual é a perspectiva para os próximos meses de disputa no Congresso? O Congresso do PCdoB, o Congresso Nacional do PCdoB, debate grandes saídas para a crise, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social. A Previdência Social ela tem duas grandes vertentes e por isso ela está no alvo dessa agenda, a agenda deste governo que aí está. A primeira delas é no campo do desprezo pela grande camada popular do povo brasileiro, que é exatamente uma proposta que exclui despesas no sentido da baixa renda. Com a proposta apresentada pelo governo, eu diria que 70% da população de baixa renda estaria excluída do sistema previdenciário brasileiro, o que geraria a chamada redução de despesas e um Estado apontando para 10% da população brasileira de fato. Mas o grande interesse dessa agenda é fazer com que aqueles que podem possam deslocar volumosos recursos para a previdência privada, para o sistema financeiro. E esse é o grande interesse que estabelece a celeridade, o compromisso, os acordos que o atual governo fez para se estabelecer no Palácio do Planalto. Então essa reforma ela é excludente, ela beneficia apenas um segmento, que é o sistema financeiro, o capital rentista, é o capitalismo moderno, é o capitalismo neoliberal, é o capitalismo do século XXI, e por isso não pode ser aceita pela sociedade, muito menos pela esquerda brasileira. Então a luta política que nós precisamos fazer é mobilizar grande parcela do povo brasileiro para reagir a essa reforma. A Constituição brasileira é referência no mundo, é o sistema de proteção social, é a Seguridade Social brasileira, que não é deficitária, a Seguridade Social é superavitária, ela é entrelaçada com a saúde, com a assistência social, ela tem pluralidade de fontes, por isso ela não tem nenhuma razão para ser reformada. Então nós temos que fazer valer aquilo que toca o povo brasileiro. Esse sistema ele é um sucesso e por isso as pessoas se mobilizam pela defesa da Previdência Social brasileira, pela Seguridade, e é um tema que faz com que as pessoas saiam da sua zona de conforto e se coloquem nas ruas. Não há quórum hoje para dar vitória à reforma da Previdência, eles vão tentar mitigar, reduzir a proposta, mas nós temos que impedir a vitória da reforma da Previdência no Congresso Nacional Brasileiro através da informação e da grande mobilização do povo brasileiro. A senhora acredita que os setores golpistas conseguirão obter esse quórum assim? Como que está sendo essa mobilização toda para impedir isso? Porque o Temer saiu extremamente enfraquecido dessa segunda denúncia. Não, ele sai enfraquecido por vista de um quórum constitucional. Ele não obtém esse quórum constitucional na votação da segunda denúncia. Mas eles podem, através de medidas provisórias e projeto de lei, já alterar coisas importantes da Previdência. Nós temos que evitar que qualquer tema da Previdência possa ser pautado e aprovado. Por exemplo, a carência de 25 anos para atingir a aposentadoria, por exemplo, pode ser por projeto de lei. E isso é algo muito perverso já para a sociedade brasileira. Eu darei um exemplo. 6 milhões de empregadas domésticas hoje, se a carência for a 25 anos, elas jamais se aposentarão. Um outro assunto importante é a questão do Rio de Janeiro. O que a senhora propõe como saída para o Rio, tendo em vista as eleições de 2018? Que projeto a senhora apresentaria para tentar resolver essa grave crise do Rio? A única saída política para o Rio é a saída no plano da política. O Rio vive uma crise ética, uma crise financeira, uma crise de autoridade. Vejam, o Rio tem deputados estaduais, em boa parte, inclusive o presidente da Assembleia, denunciado, já foi preso e com grandes denúncias de corrupção de grandes esquemas. Tem o Tribunal de Contas do Estado, com boa parte, tendo já sido presa e denunciada. Tem um governador cassado que recorre ao Tribunal Superior Eleitoral. Tem uma situação de brutal insegurança, funcionalismo sem pagamento, quer dizer, uma crise de desemprego que vai a mais de 1,5 milhão de pessoas. Todas as cadeias produtivas sem qualquer possibilidade. Acabou a política de conteúdo local e de conteúdo nacional, que viabiliza as grandes cadeias produtivas do Rio de Janeiro, inclusive na área de petróleo e gás, o que gera também a possibilidade da indústria naval, que é a principal indústria do estado do Rio de Janeiro.
Então, quer dizer, há uma crise social, econômica, fiscal, de credibilidade, ética, de gestão, ou seja, há um derretimento do marco institucional do Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje é necessário que essa saída se dê no plano da política, que nós tenhamos, de fato, ali uma unidade da oposição pelo campo da esquerda, pelo nucleada pela esquerda, mas que consiga dar uma saída. E a agenda política, ela está em construção hoje no Rio de Janeiro, em todos esses planos da economia, etc. Mas não há também saída econômica sem que a gente tenha saídas nacionais. A população do Rio de Janeiro precisa de novo acreditar que a política é uma saída, né? Nós precisamos culturalmente, simbolicamente, reconduzir o Estado do Rio de Janeiro. Tem que ter ali sim uma grande frente política de reconstrução, tem que ter uma agenda viável para o Rio de Janeiro e nós precisamos nacionalmente recriar e reconduzir uma política de conteúdo local e conteúdo nacional para que a economia do Estado do Rio de Janeiro possa ser reconstruída também. E só para finalizar, neste contexto, a pré-candidatura da deputada Manuela Dávila à presidência da República seria bem importante nesse processo do Rio, na avaliação da senhora? Acho que a candidatura da Manuela, ela repõe saídas para a crise, né? Ela repõe para o país uma luz no final do túnel, né? No sentido da gente ter uma possibilidade real do Brasil se recolocar no cenário nacional e mundial, inclusive, e a gente dá esperanças, né? Dá esperança ao povo brasileiro e ao povo do Rio de Janeiro. Acho que esse é o momento da gente dizer que é possível mudar, que é possível ter vitórias e que é possível que a política dê saídas para a desesperança que o povo do Rio de Janeiro vive hoje. Muito obrigada, deputada, pela sua agradeço. participação.